Olá, esse é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltV, a TV da internet, nas redes sociais e também no conteúdo aí nas conversas do WhatsApp. A partir de agora eu já começo fazendo esse programa com um convite totalmente especial. Vamos de aula IPOG? Hoje a gente vai ter aí o conteúdo do Instituto de Pós-Graduação e Graduação, dentro aí de Design de Interiores, Arquitetura e Engenharia. Vamos falar mais aí sobre o módulo, diretamente aí com quem faz as aulas, cuida também do conteúdo para formar cada vez mais especialistas. O módulo é bem prático, fácil, hein? Vamos falar aqui de ambiente de conforto. Aonde? Em Design de Interiores. E quem vai conversar com a gente é a professora do IPOG, que já recebo aqui nos estúdios. Muito obrigada, professora Cecília Matos Miller. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. E hoje em dia é muito fácil ou há ainda muita dificuldade para o entendimento quando se aplica Design de Interiores e pensando na cabeça de arquitetos, engenheiros e não só especificamente de designer, porque tem que se pensar o ambiente como arquitetar internamente. Com certeza. São tantas condicionantes para a gente fazer um projeto, né? Não é fácil fazer projeto, mas a gente vai aprendendo no dia a dia, principalmente na prática, igual você ressaltou aqui quando abriu o programa. Conhecer minimamente de materiais, de composição desses materiais, de revestimento, de layout dos espaços, de configuração até espacial mesmo, em relação à volumetria desse espaço. Entender não só o que fica dentro da caixa, né, dentro das envoltórias desse espaço, mas o que extrapola ele, que às vezes é a maior dificuldade. O que está no lote ao lado? O que está na sua frente, da sua janela? O que te contorna em relação ao edifício edificado, né? O próprio construção? Então, isso que, de repente, são as maiores dificuldades dos profissionais hoje. E de ser um pouco mais técnico também, né? A gente tem que entender de materiais, de transmissão de calor, de absorção da radiação solar, entender de lâmpadas, de materiais acústicos, né? Vamos então conhecer um pouco mais aí da formação, né? Carreira, trajetória aí da professora Cecília Matos Miller. Arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em conforto ambiental e conservação de energia pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mestre em tecnologia de arquitetura e a subárea é conforto ambiental pela FAUSP, sócia-diretora da Arquieficiente, projeto e consultoria em arquitetura, auditora do processo aí AQUA, vamos depois explicar um pouco mais do que se trata, que é a certificação de construção sustentável pela Fundação Vanzolini, professora de conforto ambiental no IPOG, tendo aí lecionado também em outras universidades, consultora e palestrantes. Estamos bem? Hoje a aula está completa aí para a gente realmente entrarmos no conforto ambiental. E o conforto ambiental, ele passa de barreiras, né? Acho que não é só necessário no momento do projetar. Tanto está à frente da reforma, como também na concepção, né? No caso, indo para uma arquitetura muito mais para se querer viver bem na sociedade, né? Eu acho que dentro de conceitos também de áreas públicas e segue dessa maneira, né? Com certeza. Quando a gente entender, basicamente, que nossos projetos são feitos para pessoas e que as pessoas têm que viver bem dentro desses espaços, que seja a casa delas, que seja o escritório, a loja onde ela trabalha, o restaurante que ela vai no final do dia, a academia onde malha, todos esses espaços têm que proporcionar conforto para as pessoas. Olha, quanta né? coisa interessante, né? Quando a gente, porque fica só achando que o complemento. Não, eu acho que é o ponto de partida, né? Porque isso envolve tanto o desenho, a distribuição, a questão da aplicação de materiais e depois o uso, né? A definição, né? Da usabilidade também de tudo que está sendo aí colocado neste espaço, né? É importante você falar isso, Lu, porque o espaço ele tem que ser bonito, lógico, é para isso que a gente é contratado, tem que atender os quesitos estéticos desejados, mas antes disso a gente também tem que ter um espaço que funcione. Não adianta nada ser bonito que ele não funcione. E na minha concepção, e de muita gente também,
para funcionar, ele tem que ser confortável, agradável e que a pessoa tenha um bom desempenho do que ela estiver fazendo ali dentro daquele espaço. Ela tem que ser bom de se estar ali, né? Em relação aos quesitos térmicos, acústicos, luminosos, visuais, ergonômicos, conforto tátil, tudo entra nessa composição do espaço e que faz a pessoa se sentir melhor ou pior dentro daquele espaço. Todo mundo vai lembrar de alguma situação de desconforto que passou. E estranha se pensar que as pessoas têm uma certa dificuldade de lembrar, nossa, que ambiente gostoso que a gente já esteve, né? E dificilmente a gente consegue ter essas boas recordações hoje em dia nos espaços. Isso é muito triste de pensar, que as pessoas poderiam estar pensando muito melhor nessas questões, né? E, Cecília, o que é aproximar, né, a sustentabilidade? A gente escuta tanto, mas todo o processo precisa ter a inclusão, né, e a colocação da sustentabilidade. Dentro do conforto ambiental é algo que flui porque é necessário passar pela sustentabilidade. Não tem como dissociar. Quando a gente pensa em materiais, a gente pensa diretamente falando de a composição dele e que desempenho que ele vai trazer para o ambiente. Isso é ligado à sustentabilidade, à vida útil dos materiais, o ciclo de vida desse próprio material, a desmontabilidade, a usabilidade, a flexibilidade que esse material propõe, que a gente pode reusar posteriormente, e principalmente a energia incorporada que esse material tem. Então, o material para ele estar hoje aqui para a gente, ele passa por um processo muito longo de extração, de manufatura, de transporte principalmente, né? E que isso faz ele ser mais sustentável ou menos, né? E falar de sustentabilidade não é fácil, porque não existe assim, um prédio totalmente sustentável, um ambiente sustentável. Existe um ambiente com mais condições, com mais questões, ou com mais critérios atendidos em relação à sustentabilidade. Porque passa por definições, entender também o processo ali de cada aplicação do material, né, Cecília? Que às vezes vem só a certificação. Só que para chegar até esse processo, existe toda uma qualificação e também etapas, né? Precisa se ver desde o básico da colocação do material, da mão de obra ali empregada, acho que é por aí, né? E também quanto que esse material vai viver, quanto que esse espaço vai existir, a questão da manutenção, da usabilidade, né, do espaço. Não adianta nada ser um espaço que hoje nos atenda, mas daqui a 5 anos ele já está velho em vários quesitos que a gente pode falar, né, em relação a ser muito caro para se limpar, para se manter, para fazer a manutenção. Então tem que pensar nesses quesitos também. Quando a gente pensa assim, por áreas, né? Acho que a gente pode começar pensando com as questões, as diretrizes e como usar, por exemplo, o conforto térmico. Conforto térmico, tem que lembrar que não é só temperatura, né? A gente até gosta de falar de conforto higrotérmico, que envolve também a umidade do espaço, renovação de ar, ventilação. Eu vou pedir para a produção já começar a colocar o conforto térmico, né? A gente já tem os exemplos também. E tudo isso, hein? Lembrando, gente, isso aqui é uma aula IPOG, hein? Inclusive, esse conteúdo está vindo, né, do conforto térmico das aulas ministradas pela professora Cecília. Em relação também à vegetação, tudo que a gente pensa de vegetação na nossa varanda, no nosso lote, no nosso quintal, ou dentro de casa, pode influenciar. Tudo é conforto térmico, né? Pode influenciar na qualidade do ar interno, na qualidade acústica até do ambiente, visual também, na escolha dos materiais. Os materiais, eles têm cores. E essas cores, elas podem ajudar a absorver o sol, a radiação solar, ou seja, esquentar mais esse ambiente, ou pode refletir mais a luz natural. A gente pode falar também de volumetria do espaço, quando você tem mais ar lá dentro, você tem mais renovação de ar, né? Pé direitos maiores, deixa entrar mais luz natural também dentro do espaço. Do espaço, né? Voltando aqui para conforto térmico, então não é só a temperatura, mas tem a ver com a umidade, tem a ver com a ventilação, tem a ver com a radiação solar. Essa casa que a gente está mostrando, inclusive, ela é na Pensilvânia, né? Estamos mostrando uma sequência, são 3 momentos, que passa toda a temperatura de uma região, né? A gente passa por estações do ano. Então, a próxima foto mostra justamente isso. Pensilvânia, região, né? Realmente, a questão ali do impacto desse jeito. Já nas próximas imagens, a gente já vai ter ali
essa citação, né, do que é o conforto térmico desse jeito, né? E lembrar que também a gente tem exigências, né, humanas e funcionais. Quanto que a gente tolera, aguenta de temperatura e umidade? De ventilação, ela não pode ser tão veloz assim, que levante papel no ambiente de trabalho, ou que desfavoreça nas condicionantes internas. Radiação solar, tem hora que a gente quer estar exposto ao sol. Sim. Tem hora que a gente precisa se proteger do sol. E não confundir o sol com iluminação. O sol traz a iluminação, mas não é todo ambiente que pode ter sol dentro. Mas luz a gente quer que tenha. Né? Lembrar também da iluminação artificial, que tem que estar conjugada, bem conjugada com a iluminação natural. E hoje cada vez mais os espaços menores, né? E então precisa realmente ter esse estudo para entender, né, da onde vem o calor, da onde vem a luminosidade, né, essa aplicação para dar corretamente ali o uso desse ambiente, né. Isso. Observar os tipos de céu. Às vezes a gente tem diferentes tipos de céu ao longo do dia, e esse céu, ele pode trazer mais luz natural, difusa, uma luz mais homogênea, ou pode trazer uma luz mais forte, carregada de insolação, que é de calor também, né. E usar tudo isso para fazer projeto, né? Olha, já estou aqui selecionando as perguntas, daqui a pouquinho começo. Muita pergunta aqui, viu? Olha, calma aí, Marcos, Lúcia, Luciano, já começa aqui, já estou selecionando. Agora, para a gente saindo do conforto, né, térmico, vamos para entender um pouco mais também a questão do desempenho acústico, que é uma outra situação que dentro do que esse módulo que é proporcionado pelo IPOG e as aulas feitas pela professora Cecília também traz essa exemplificação e estudos para essa área, né? Como você colocar também no seu projeto. Eu costumo dizer assim que a acústica, ninguém se mete com a acústica, né? Parece que é difícil, mas assim, eu particularmente acho uma área super aplicável a projetos de interiores, tanto é que a gente desenvolve um exercício em sala de aula durante o sábado à tarde, que dá tempo de finalizar, de fazer, né, uso das escolhas nossas do dia a dia de um projeto de interiores para melhorar as condicionantes acústicas internas. Uma coisa é você se isolar acusticamente do exterior. Daí isso fica muito a cargo da envoltória do edifício, ou seja, da construtora que já te entregar um projeto bem envolvido, com uma boa parede, uma boa laje, uma boa cobertura, para te isolar acusticamente. A outra parte do projeto, que cabe muito a nós, né, design de interiores, arquitetos que trabalham com interiores, é fazer uma boa escolha, então, de materiais, né, e tem que ter um mix de vários materiais, não é só material fofo, absorvente, a gente tem que ter materiais também um pouco mais delgados e até rígidos, para ter um controle aí de refletância, de absorção, de várias frequências de som, e a gente saber usar isso, né, nas nossas escolhas de materiais, a gente consegue ter sucesso nos nossos projetos internos. Você começou dizendo que muitos dos profissionais buscam, às vezes, a orientação de outros específicos de acústica, porque ainda é um campo difícil para entendimento. O que falta? É muito mais legislação ou especificação na hora da escolha dos materiais? De legislação a gente não pode falar mal, porque a gente está muito bem servida de normas técnicas. Além das nossas normas técnicas brasileiras, a gente tem as internacionais e a gente tem o selo de certificação ambiental, que mesmo não sendo todos os projetos que vão ser certificados pelos selos, a gente pode usar alguns critérios desses selos que ajudam a alavancar a qualidade das construções hoje. Então, em relação à legislação, a gente está muito bem servida. O que falta é a gente se aprofundar e ver, então, ter um pouco mais de conhecimento técnico. E de maneira alguma a gente deve descartar a inclusão de especialistas na nossa equipe. A gente pode sim chamar um especialista de acústica, um de conforto térmico, assim como a gente chama um calculista para a nossa obra, sim, um engenheiro hidráulico, né, um eletricista, e existem esses especialistas na área. Mas o bom, assim, quando a gente dá esse curso de especialização, né, lá no IPOG, é que a gente mostra que a gente é capaz, que a gente pode, sabendo um pouquinho a mais, já fazer muita diferença nos nossos projetos. E arriscar mesmo, começar a pensar sobre o assunto. Não é difícil. Olha, então eu já vou fazer a pergunta do Luciano Dias. Ele é de Jundiaí. Eu estou pronto para entrar no meu novo apartamento. Já chamo agora o arquiteto porque eu tenho medo, porque já há reclamação na própria direção e administração
que as paredes e os andares estão ocos, barulho aí vai ser para todo lado. Eu vou ocupar, cadê? Ó, o Luciano mandou, 13º andar. Parabéns, hein, pela nova moradia. É importante, sim. Luciano Dias. Luciano, é importante, sim, já começar com um profissional, né, junto aos primeiros passos no teu projeto e, às vezes, até antes. Eu já acompanhei clientes para comprar apartamentos e escolher um novo imóvel. Então, se você tiver essa oportunidade também de, antes de comprar, ter um olhar mais técnico, né, em relação àquele bem que vai ser, nossa, às vezes por uma vida toda, ter um pouco mais de certeza daquilo que você está adquirindo, é importante. Mas a gente tem uma norma técnica hoje nova, né, no Brasil, que é a norma 15.575, que é para desempenho de edifícios residenciais. E é uma norma que está muito boa, muito criteriosa em vários aspectos, e a parte acústica é um dos critérios mais fortes que estão sendo exigidos aí nessa norma técnica. Que bom, hein? Então, assim, não é o problema de ser oco. Até por causa, né? Porque ele mandou assim, ó, professora, sabe o que acontece? Eu cresci num andar, morei num prédio que só ouvia o toque-toque, então ele quer evitar isso. Então a nova norma não pode, a gente não pode mais escutar esse toque-toque do andar, do caminhar, né? Então a gente tem que ficar de olho, sim, e se a gente for mais exigente com as nossas compras, com certeza as construtoras vão ficar mais exigentes em relação aos padrões que elas oferecem pra gente de construção. Então não aceitar apartamentos que tenham mais toque-toque. Então, Luciana, essa é a dica. Já temos a legislação, já temos todo esse cuidado, o mercado muito atento a isso. E, se possível, já procure aqui, né? Já inclua, né, também toda a ambientação do que você vai ter, esse arquiteto a partir de agora. Porque ele já vai fazer essa reavaliação também desse seu aí apartamento. Seguindo aqui, já que a gente está numa aula, né, trazendo todo o conteúdo IPOG, vamos falar do conforto luminoso, o controle da luz, Cecília. A gente tem luz demais. A gente mora num país super luminoso, que bom, né, que a gente tem muita luz, e o erro hoje está sendo a gente deixar entrar luz demais e causando ofuscamento nos espaços. Vamos ver essas imagens? Vocês já vão entender quando a gente fala do conforto luminoso, né, aonde estão, né? Produção, vou pedir já para colocar então as imagens do conforto luminoso, né? O controle da luz, esses detalhes. Aí a professora Cecília, que está aí também fazendo para a gente toda essa composição de informações que são dadas na aula IPOG, aqui também para o programa. Quando a gente fala de conforto luminoso, não esquecer que tem a luz natural e artificial. E o bom projeto que aborde, né, esses conceitos de conforto luminoso são os projetos que consigam unir o sistema artificial com o sistema natural de iluminação. Né? E esse interno, com a luz natural. Né? Que bacana isso, essa composição, né, Cecília? E com uma luz natural, detalhes. Exatamente, que entra difusa, homogênea, bem distribuída, que não tem entrada de sol, que é importante para vários ambientes que não podem ter entrada de sol, que a gente tem uma claraboia tubular, né, de luz natural que entra escorregando por dentro desse duto e que então chega dentro do ambiente só com uma luz natural, difusa e bem distribuída. E um bom projeto de iluminação tem que fazer essa unificação, né, da luz natural com a luz artificial. E o que eu estava comentando antes, a gente já tem muita luz. O segredo está a gente conseguir filtrar um pouco dessa luz, que seja 2%, 3% da luz que tem lá fora, para trazer ambientes, né, melhores de se estar. Acho que ninguém vai negar de que gosta de estar num ambiente bem iluminado, sentar um ambiente claro, com uma luz gostosa. Né? E lembrando, né, reforçando inclusive o que você acabou de citar, a luminosidade chegando de forma natural, e essa não precisa estar aquecendo, né, a luz ali direto em cima de uma mesa de trabalho, mas ela é preciso também fazer essa composição, esse equilíbrio também com a aplicabilidade das técnicas da iluminação, né? O luminotécnico também, né? Então, uma boa escolha e um equilíbrio do natural e também das fontes luminosas, né? A gente tem a fonte natural e a fonte artificial. E o segredo de um bom projeto é conhecer bem. Eu adorei aquele exemplo que apareceu também, a chegada pelo telhado, né? E essa passagem, essa chegada, né? A um ponto que você deseja dentro de uma residência, nesse
muitas caso, vezes, né? a gente não tem janela. Por isso que aquela claraboia que passa pelo telhado e traz para você essa luz até no subsolo, é importante de saber que existem isso e que são baratos, são acessíveis hoje em dia, né? Então, eu já vou parar aqui para fazer mais uma questão, porque tem a ver aí com a nossa sequência de apresentação hoje do programa. Essa vem da Patrícia Pereira Dias também, e essa é de São Paulo só. Ela está indicando o seguinte: tenho muita dificuldade na hora de conversar com os clientes, já que eu estou na prática há mais de 5 anos, contando a importância também de pensar na luz. Geralmente, eles pedem para escolher sempre o mais em conta. O que fazer? Nem sempre Patrícia, nem sempre o barato, né? A gente começa a falar, o barato às vezes sai caro, né? E nem sempre a melhor opção é aquela que está lá disponível na prateleira do mais barato, porque vai ter um baixo desempenho, o rendimento vai ser pior. Então, acho que explicar isso com cuidado para o cliente, que lá na frente, às vezes pode ser daqui a um ano, já tem que trocar todas essas lâmpadas ou trocar a esquadria. Acho que dá para explicar, né? Acho que eles entendem que isso... Será que chega na hora também de exemplificar na parte do projeto e não conversar, né, com o cliente o que é uma eficiência energética? Sim, com certeza. Demonstrando com exemplo, números, cálculo, conta final mesmo? Sim, e por isso que eu falei assim, a gente tem que ser um pouco mais técnico, sim, porque não é só aquele discurso que vai ficar mais bonito, mais aconchegante, tá? A gente tem que mostrar números. E esses números são apresentados em termos, por exemplo, de iluminação. Qual que é o índice, qual que é a quantidade de luz que eu tenho dentro do espaço? Olha, então com isso você não vai precisar ligar a sua lâmpada, ou você vai precisar ligar 20% da sua lâmpada ao longo do dia, que você pode usar um dimmer, e que com isso, mas é caro, mas isso volta, o retorno do investimento, a gente chama de payback, volta às vezes em 14 meses, em 8 meses esse investimento. Então os clientes aceitam essas ideias, mostrar hoje em dia esse caminho da sustentabilidade, da racionalização dos recursos, do uso mais adequado dos materiais, e com isso pesando menos na conta, não tem como não convencer o cliente, né? Que você vai gastar menos dinheiro, menos água, menos energia para poder viver bem dentro do espaço. E a gente tem tantos sistemas, tantas tecnologias hoje para nos ajudar nisso, né? E dentro do que a gente tem de incentivos, a gente tem hoje também a busca pela eficiência, pela qualidade e também pelas certificações. O que é a certificação sustentável, no caso a Aqua? Existem alguns selos no Brasil hoje, inclusive um selo Procel de edificações, que é um selo do governo brasileiro. Existem outros selos que são particulares, que o Aqua é um exemplo que veio da França, a gente tem o LEED que veio dos Estados Unidos, a gente tem o DGNB que veio da Alemanha. Eu sou auditora de um desses selos, mas o que esses selos ajudam a gente hoje aqui no mercado? A identificar os projetos, os edifícios com melhores práticas. É difícil de falar que o prédio ele é sustentável, ele tem práticas mais sustentáveis. Então a gente tem uma série de critérios que a gente avalia do que ele está atendendo em relação à gestão de resíduos, gestão da energia, gestão da água, como consumir menos recursos, como dar um melhor desempenho para o edifício, como consumir menos energia, igual eu comentei. Então isso ajuda a gente a alavancar a qualidade das construções hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então é mais uma ferramenta de auxílio para a gente melhorar nossos projetos, né? Olha, chegou agora a pergunta do Mauro Rocha, que veio pelo Facebook, estava aqui localizando. Ele é da empresa DAS Comunicação. Ele pediu aqui para mandar um abraço para Cecília. Obrigada. E queria reforçar que ele conhece bem as certificações e selos, porque ele já prestou um trabalho para Leroy Merlin, né? Que é a rede aí de materiais de construções, né? Aqui no Brasil, tão conhecida, né? Isso, inclusive a Leroy Merlin foi o primeiro empreendimento, né? A primeira empresa que certificou Aqua aqui no Brasil. O primeiro? E hoje em dia todas as lojas são certificadas e eles seguem vários critérios assim, de melhores de performance para o edifício. Então eu fico muito... Eu já fiz uma auditoria na Leroy de Belo Horizonte, por exemplo, e que o edifício tinha várias qualidades que tornam ele assim, um pouco mais sustentável do que os demais.
Mas obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem que ir em busca assim, de construções que tenham melhor desempenho, mais tempo de vida útil, dando menos manutenção, empregando os melhores materiais, usando menos água, menos energia e que também tem uma obra mais eficiente. A gente audita desde a fase, na verdade, de projeto, passa pela obra e depois do pós-obra, depois do edifício funcionando, ele pronto, a gente tem que avaliar novamente, ver se ele continua sendo eficiente, né? Cecília, você com tanta experiência, né? Tanto aí por parte aí de consultorias e participando de grupos de estudos, de aplicações também e pelo seu escritório, arquitetura, design e engenharia estão falando juntas, estão com a mesma sequência para essa questão do conforto ambiental? Ainda há um descompasso, não vou mentir, mas cada vez mais a gente está melhorando em relação a esse assunto. A partir do momento que a gente contrata, que as empresas, os escritórios de arquitetura, de engenharia, até o cliente final, exige que na equipe tenha um consultor de uma área específica, de acústica, de iluminação, de conforto térmico, ou para fazer simulações de energia, a gente vê que o mercado está mudando. E muito desse impulsionamento, né, dessa demanda nova está sendo dado sim pelos selos ambientais e pelas normas técnicas. Então, assim, a gente está saindo dessa inércia e está melhorando sim, o resultado final, né, dos edifícios, né, do desempenho dos edifícios. Temos também os assuntos, né, que sempre são as preocupações aí dentro do setor, né? Quando a gente fala em conforto ambiental, a gente tem o higrotérmico, luminoso, o acústico, vê se não vai faltar nada, o tátil, o olfativo e ergonômico. É uma composição, precisa realmente fazer um checklist para não deixar nada fora quando se fala em conforto ambiental? Assuntos e preocupações, né? Ainda mais no universo de interiores, né? Já que assim, a gente está falando aqui de conforto ambiental aplicado a design de interiores, tem que tentar assim, fazer um checklist de se a gente está atendendo tudo. Às vezes a gente vai ter que abrir mão de algum para poder melhorar um outro. Por exemplo, o conforto térmico, ele sempre compete muito com o conforto acústico. Aqui nessa sala, por exemplo, agora a gente está com o ar-condicionado ligado, a gente não está com ventilação acontecendo no espaço. Mas vamos aos bastidores, viu? Faz lá acima nas nossas redes sociais o extra aí. Temos agora o liquidinho, hein? E se a gente abre janela para ventilar, a gente melhora a parte térmica, mas a gente piora às vezes a acústica, porque entra o barulho da cidade. Então, às vezes é difícil conjugar todos esses fatores, né? Mas a gente tem que ir em busca disso. E não esquecer que, por exemplo, que o tátil interfere no conforto térmico. Quando a gente toca numa superfície fria, a gente vai sentir mais frio. Quando a gente anda descalço por um piso mais frio, isso vai interferir no conforto térmico do espaço. Quando a gente tem mais luz no espaço, a gente tende a achar que o ambiente também está mais quente, porque ele está com muita luz no espaço. Então, com certeza, a gente, isso interfere em tudo, né? E nosso corpo acaba sentindo de formas diferentes de como estar ali dentro, né, em relação ao conforto. Porque as casas são tão diferentes, né? Eu tenho aqui meio ambiente, natureza, clima, tudo para pensar, hein? E a professora Cecília também ressalta aqui pessoas, conhecimento, cultura, materiais de construção, tecnologia construtiva. Tudo isso está aí dentro das casas serem tão diferentes e o impacto também cultural quando se pensa e quando também se projeta. O interessante até de dar aula na pós-graduação, que a gente roda o Brasil para dar aula. Estava em Manaus semana passada. Ai, que bom. Semana que vem vou estar no Rio. Vamos ver essas casas tão diferentes, que eu achei tão bacana essa seleção aqui para a produção. Produção para a gente mostrar hoje, que traz esse clima, né, esse olhar diferencial aí, esse passeio pelo país. É o que o IPOG acaba proporcionando aos professores também, né? Com certeza, a gente tem essa vivência, é muito rica pra gente, mas a gente ressalta isso e eles percebem, todo mundo percebe isso, que a gente tem casas diferentes ao redor do mundo e no Brasil, com certeza, porque o Brasil é gigantesco. Olá, a gente tem tantas situações. Achei muito interessante, porque é isso mesmo, hein? Se a gente olhar, o Brasil tá assim. Não vai ter iglu aqui no Brasil, nem casa debaixo d'água. Mas você sabe que eu fui para a região sul, nossa, lá tava 4 graus.
Deus, mas na região sul do Brasil também faz 42 graus, né? E que as construções são tão diferentes porque a gente tem interferência de todas essas questões que a Luciana comentou aqui. É o meio ambiente, a natureza, é o clima daquela região que é diferente, as pessoas são diferentes porque a gente tem acesso a culturas diferentes, né? E as tecnologias construtivas de cada região, a mão de obra daquela região é diferente. E as tecnologias também sustentáveis, né? E os materiais disponíveis naquela região, então principalmente isso. A gente vai trabalhar com os materiais daquela região, com aquilo que o pessoal daquela região consegue construir e o que é mais adequado àquele clima. E é muito o que a arquitetura vernacular, os projetos de construções vernaculares fazem. Os índios trabalham com os materiais locais, com a mão de obra local, né? E todo mundo quer aí o conforto, a beleza, o equilíbrio e a paz, né? Porque as pessoas estão em busca das mesmas coisas em espaços onde vivem. Esta é a mensagem também aí que eu transportei das aulas que tem no IPOG, aí comandadas, ministradas pela professora Cecília aqui pra gente. Conforto, beleza, equilíbrio e paz. Esta é a mensagem, poder viver melhor, né? Todo mundo está em busca disso, pra gente poder viver melhor, desempenhar melhor as nossas tarefas, seja ela dormir no nosso quarto, seja ela fazer ginástica numa academia, seja ela trabalhar no escritório, a gente conjugar todos esses fatores de conforto para poder ter um melhor desempenho ali dentro, né? Esta é a professora Cecília do IPOG. E eu queria contar para vocês como o IPOG, né, ele dá o conteúdo, transporta esse conteúdo de uma forma totalmente especial, né? As aulas são ministradas de sexta a domingo, isso mesmo. 6 da tarde na sexta-feira, volta-se no sábado, bem cedinho, e vai até o final do dia, e domingo também. O IPOG é o Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Ele é uma instituição de ensino superior composta por cursos de excelência que atendem às exigências do mercado, hein? Tem um diferencial. O IPOG está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, o que comprova o crescimento do Instituto no segmento de mercado. E desse jeito, olha aí, as aulas acontecendo, e vai ter uma surpresa aí nas próximas fotos. A professora Cecília, e com a turma que é a Design de Interiores número 3, na qual eu faço parte, né? Eu sempre conto para vocês que eu tô lá junto com o IPOG também, fazendo esse momento de graduação, de pós-graduação desta forma. Para contato, o IPOG na Avenida Paulista, número 807, o telefone é 3251-1560. Vou repetir, 11-3251-1560. E nas redes sociais, bem prático, hein? Só aí digitar e você vai fazer a pesquisa e localizar IPOG. IPOG São Paulo e IPOG na sua cidade. Professora Cecília, deixe então seus contatos e sua mensagem aí também. Meus contatos, a gente tem, tem o meu Instagram, né, que você até me mostrou aí, mas eu tenho o meu e-mail, que é mais fácil de me achar, é cecimm@gmail.com. A mensagem que eu queria deixar é que a gente tem que buscar fazer projetos mais confortáveis para os nossos clientes, que eles sejam bonitos, mas principalmente gostosos e de se ficar, de se permanecer. Que é isso que a gente busca, a satisfação plena, né, do usuário. E com isso, se a pessoa está melhor dentro daquele espaço, com certeza ela vai ter relações interpessoais melhores das pessoas que estão ali dentro. Então a gente melhora a vida de todo mundo, né? A qualidade de vida é o que a gente está em busca, acho que é um mote da atualidade, né? É buscar mais qualidade de vida. E os espaços construídos contribuem quase que 90% com isso, né? A gente tem que ir em busca disso. E eu estarei aqui disponível, né, para quem quiser alavancar um pouco isso, aprender um pouco mais, eu estou à disposição. É desse jeito, viu, gente, na sala de aula. Passa que é uma beleza, e você absorvendo, entendendo na prática, né? Com esses tantos exemplos do que é realmente a aplicação do conforto ambiental. Ficamos por aqui, obrigada pela presença. Obrigada. E na semana que vem tem mais, hein? O programa Design e Arquitetura para você.